Na última semana, a gente conversou um pouco sobre as possíveis respostas às críticas feitas aos processos estruturais. E ao final daquele vídeo, eu espero pelo menos que tenha sido assim, você pode ter pensado: eu concordo com tudo que o Casimiro falou e com todas as respostas que ele apresentou. Mas apesar disso, eu acho que uma decisão estrutural não tem a capacidade de mudar uma realidade inconstitucional. No máximo, ela vai ser uma declaração bonita de direitos, vai produzir efeitos simbólicos, vai ser uma decisão para inglês ver. Será que é isso mesmo? Para tentar responder essa pergunta, a gente tem que compreender a chamada dupla dimensão das decisões estruturais. Elas têm uma decisão material ou concreta, uma dimensão material ou concreta, onde essa dimensão está relacionada à capacidade da decisão de modificar aquela circunstância fática que afeta um grupo social específico e a capacidade da decisão de ser implementada de fato e produzir efeitos materiais. E, em segundo lugar, nós temos também a dimensão simbólica, que diz respeito à capacidade da decisão de influenciar a opinião pública e a concepção e a atuação dos agentes públicos envolvidos naquele litígio. Geralmente, o que se diz é o seguinte: se uma decisão ela tem uma dimensão simbólica muito forte e ela tem uma dimensão material ou concreta muito fraca, então foi uma decisão inútil, foi uma decisão para inglês ver e que poderia ter sido descartada. Nada mais enganoso do que isso. E para mostrar esse ponto, eu quero assumir o pressuposto de que tudo deu errado. O judiciário, ele reconheceu os direitos do grupo afetado, ele estabeleceu as obrigações dos agentes públicos, estabeleceu parâmetros normativos, estabeleceu a necessidade de fazer um plano de ação, objetivos que deveriam ter sido perseguidos, mas mesmo com tudo isso, a decisão foi insuficientemente implementada ou sequer foi implementada. Apesar disso, essa decisão que reconhece os direitos do grupo afetado pode produzir importantes efeitos, não só simbólicos, mas a partir do simbolismo, efeitos materiais importantíssimos em médio e longo prazo. Como? Em primeiro lugar, a opinião pública pode ser impactada com aquela decisão, e não só a opinião pública, mas também a opinião de agentes do legislativo, do executivo, e essa junção da opinião pública com a opinião afetada dos agentes do legislativo, do executivo, podem acabar gerando leis e políticas públicas benéficas para aquele grupo afetado, melhorando a sua situação inicial e às vezes melhorando até mais do que o que a decisão judicial previa. Então, ainda assim, é possível gerar efeitos práticos importantes para o grupo. Em segundo lugar, aquela decisão pode ser incluída nas razões e ponderações dos agentes públicos ao formular novas políticas públicas. Quando eles forem formular uma nova política, eles podem pensar: olha, tem tal precedente do judiciário. Se a gente não levar tal coisa em consideração, essa situação vai poder ser judicializada e a gente vai sofrer um prejuízo muito maior. Vamos construir a nossa política agora, levando em consideração o que foi decidido, que também vai ser uma consideração importante para melhorar a situação do grupo afetado. E, em terceiro lugar, esse precedente criado pode fundamentar importantes julgados e decisões futuras que vão ser mais efetivas graças a esse primeiro precedente que foi consolidado dentro daquela matéria. Parece muito utópico para você, mas isso acontece na verdade bastante. Um exemplo que nem sempre as pessoas percebem, mas um exemplo muito bom disso é o caso Grooteboom, famosíssimo na África do Sul e no mundo todo. No caso Grooteboom, decidido em 2000, na época, algumas pessoas, o Cassius Steen e outros autores, elogiaram a decisão como um exemplo de deferência judicial e de judicial review dialógico. Mas a maioria dos analistas da África do Sul e de fora criticou a Corte Constitucional Sul-Africana porque ela foi muito deferente para o executivo e, no final das contas, a Irene Grooteboom, que deu o nome à ação, apesar de vencer, acabou morrendo sem uma moradia digna em 2008. E aí? Foi para inglês ver? Não serviu de nada essa decisão? Muito pelo contrário. Apesar da decisão merecer críticas, é verdade, ela merece críticas, ela teve um efeito prático imediato muito fraco, ela teve efeitos simbólicos importantíssimos que se converteram em efeitos materiais de grande relevância na África do Sul. Exemplo, em 2004, graças à decisão de Grooteboom, foi criado o plano Breaking New Ground, que foi fundamental para avançar as políticas habitacionais no país, e ele foi expressamente fundamentado na decisão de Grooteboom.
vários agentes públicos relacionados a políticas públicas de moradia do país e de outras áreas, em várias entrevistas e várias pesquisas, falaram abertamente que, depois daquela decisão, os critérios estabelecidos pela Corte Constitucional passaram a ser levados em consideração na hora de formular novas políticas, exatamente porque eles tinham medo de serem demandados no judiciário e perder uma nova causa. Então isso influenciou também a capacidade deles e a mentalidade deles na hora de fortalecer, na hora de formular uma política pública. Além disso, a decisão foi fundamental para fortalecer o movimento social na África do Sul em prol de moradias dignas e o ajuizamento de outras ações futuras muito importantes. E, por fim, o precedente criado em Grooteboom foi fundamental para construir várias outras ações que falavam de direitos socioeconômicos no país. Não só de direito à moradia, mas de direito à saúde e outros direitos sociais. E nessas outras ações, a Corte Constitucional partiu da decisão de Grooteboom, mas graças a esse primeiro patamar, pôde aprofundar a sua intervenção e proteger melhor os direitos do grupo social afetado. E o que é que eu quero dizer com tudo isso? É fácil determinar quando é que existe um efeito simbólico ou não? Não, não é fácil de mensurar. Ele só começa a ser mensurado realmente quando nós conseguimos verificar efeitos materiais que começam a surgir dos efeitos simbólicos. E eu também não quero dizer aqui que os efeitos simbólicos são mais importantes do que os efeitos materiais. Não. O judiciário tem que promover e buscar promover o máximo possível, dentro das circunstâncias dele, os efeitos materiais e os efeitos simbólicos. O que eu quero dizer aqui é que mesmo que aparentemente os seus olhos não vejam a transformação fática em prol do grupo afetado, isso não significa que a decisão estrutural tenha sido inútil, porque em médio e longo prazo ela pode produzir efeitos importantíssimos graças aos efeitos simbólicos. São duas faces da mesma moeda e não duas dimensões antagônicas que se excluem por completo. Feito esse esclarecimento e apresentadas as críticas, as respostas, as dimensões das decisões estruturais, a partir do próximo vídeo a gente vai começar a conversar sobre como é que os processos estruturais têm sido desenvolvidos no sul global, em países com alguns desafios semelhantes ao Brasil, e também como é que eles têm sido tratados aqui no nosso país. Essa vai ser a segunda parte da nossa série de GTVs. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se foi, compartilhe com quem tem interesse nesse tema e eu aguardo vocês na próxima semana. Até mais!